Na semana passada, nós tratamos do problema associado a determinar qual era a altura né, de líquido num tanque esférico, de modo que o volume fosse de 0,5, ok? Bom, nós calculamos, então, os resultados de zero dessa função, trabalhando basicamente com a resolução de uma equação desse tipo, né? Então, eu tenho aqui essa minha equação, eu vou tentar só abrir esse documento no Edge para eu poder editar. Então, é o seguinte, eu tenho aqui esse meu modelo, que é o modelo que vai reger, né, o volume tendo uma função aí uma função da altura, né? A função que eu estou tentando descobrir a raiz, na verdade, é esse primeiro membro aqui da minha equação, função para a qual eu vou calcular a raiz, né? Então, eu faço que uma f de h é igual a zero, né? A minha f é toda essa expressão aqui, né? Essa é a expressão da minha f, né? É uma f de h, ok? E aí, ao procurar o zero dessa função, eu estou resolvendo essa equação. Nós fizemos isso, né? Resolvemos primeiro por um meio gráfico, ou seja, nós produzimos o gráfico dessa função aqui, né? Essa aqui é a minha f de h. Okay? Então, eu tenho uma f de h aqui, né? Que é dada por πh² vezes 3 vezes 1 menos h sobre 3 menos 0,5. E nós, então, plotamos o gráfico dessa função. Programa, né, para poder fazer isso, né? Então, os nossos programas aqui em Python, né? Importei lá as bibliotecas necessárias, primeiro, para definir constantes matemáticas ou funções matemáticas prontas, né, do Python, da biblioteca Math. Importei a biblioteca NumPy para fazer um tratamento com vetores, a biblioteca Matplotlib para plotar gráfico, né? Plota gráfico, ok? Definimos, né, um intervalo inicial para fazer uma busca entre 0,25 e 0,5. Lembrar que no método que nós vamos trabalhar é o método da bissecção. E aí o método da bissecção ele vai fazendo uma busca, né, por uma raiz de uma equação, ok? Para o zero de uma certa função, sempre dividindo aquele intervalo no meio, que é um procedimento bastante comum que nós utilizamos lá no busca binária, né, nos primeiro programa que nós trabalhamos aí na disciplina, ok? Então, esse programinha que foi implementado na aula passada, ele vai gerar um gráfico, né, ok? Então, vamos ver lá o gráfico da nossa função, já lá no projeto aqui do Colab. Então, eu tenho lá, né, o problema do tanque esférico, né? O programa que nós construímos foi relativamente semelhante a esse, ok? Então, de certa forma, é o programa, né, que está disponibilizado lá para ser implementado no caso do método da bissecção, né? Para a construção do gráfico, nós utilizamos, na verdade, foi um outro programinha, deixa eu só construir aqui abrir o programinha correto, desculpa. Ok? Né? Então, esse programa é o programa que está dado lá no roteiro, né? Nesse meu código, né, que vocês implementaram, eu tenho lá esse primeiro bloco, que é o bloco onde eu importo as bibliotecas. Eu tenho uma entrada de dados aqui, dado diretamente no código, para os valores das variáveis, onde eu faço a busca pela minha raiz, né? Então, a princípio, eu vou definir esse intervalo para plotar um gráfico. Defino algumas questões associadas a quantos pontos eu vou utilizar para plotar esse gráfico. Defino uma função. Então, esse π vezes h elevado ao quadrado vezes 3 vezes r menos h divididos por 3 menos 0,5, ora, esse cara é justamente a expressão da função que nós estamos avaliando, né? π vezes h ao quadrado vezes 3 vezes o r, que equivale a 1, menos h dividido por 3 menos 0,5. Então, essa função é a função que está sendo avaliada aqui nesse código, né? Para a qual eu vou plotar esse primeiro gráfico, né? Então, aqui, pessoal, o trabalho da aula passada foi um trabalho de copiar o código, né? Então, o meu trabalho é pegar o código, copiar esse código e fazer ele rodar lá no Colab, ok? Então, eu tenho aqui o código do meu problema e o que eu quero saber é
aonde está o zero da função. O zero da função, se eu olhar aqui o gráfico da minha função, esse aqui é o gráfico da função, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, eu tenho aqui o gráfico da minha função. O zero da função corresponde àquele ponto no qual o gráfico corta o eixo do x, ou seja, o eixo aonde o valor da função é zero. Para valores acima desse eixo, eu tenho valores positivos da função. Para valores abaixo desse eixo, eu tenho os valores negativos da função. E sobre o eixo, eu tenho aquele valor da função que é igual a zero. O meu problema é descobrir que valor é esse. Qual é o valor que está nesse ponto da intersecção da linha azul com esta linha aqui, aonde eu tenho uma indicação de zero, okay? No meu gráfico. Quero saber que ponto é esse aqui. Então, esse ponto é a raiz da equação ou, de forma equivalente, o zero daquela função associada ao volume que nós estamos trabalhando, ok? Então, nessa minha figura aqui, ó, eu sei que eu tenho um intervalo, né, que vai aqui entre 0,40 e 0,45, aonde eu sei que está a minha raiz. Então, primeiro eu faço uma inspeção gráfica para determinar os limites da busca. O método, né, da bissecção, ele é um método que vai funcionar sempre. O problema é que se você escolher intervalos aonde não tem a raiz, ou intervalos muito grandes, provavelmente ele vai demorar um pouco mais para cumprir o objetivo de achar essa raiz, ok? Então, nesse caso aí, o meu problema é achar esse ponto que é a intersecção do gráfico que está em azul, o gráfico da função, com o eixo que está associado ao valor zero da minha função. Que ponto é esse? Aqui, entre 0,40 e 0,45. Tá? Então, a raiz, né, eu faço a projeção, a raiz está nesse intervalo aqui, entre 0,40 e 0,45. Para um determinado valor aqui, quando eu fizer, né, a função nesse ponto, o resultado vai ser zero. Okay? Então, que é um método que compartilha na sua ideia, no seu conceito, a ideia da busca binária. Né? Então, o que eu faço é dividir o intervalo de busca ao meio, chamar o ponto médio desse intervalo de raiz provisória, verificar se essa raiz é boa, qual que é o erro que eu estou cometendo, e aí eu começo a fazer nova busca, sempre dividindo os intervalos em 2, e determinando que a minha raiz vai ser aquele ponto médio do intervalo. Então, na primeira rodada, o meu intervalo está aqui, ó, entre A e B, limite superior e limite inferior. Eu chuto a primeira raiz, ponto médio do intervalo. Ah, a primeira raiz é essa daqui. Claro que é um método numérico, você não vai ficar feliz, você não vai achar que na primeiro chute, né, foi dado aqui nesse caso, nem é um chute, né, ele é determinado aí pelo ponto médio, coincidentemente, esse cara vai ser a raiz. Você não vai contar com essa sorte. Então você vai rodar mais uma vez. Aí eu vou rodar mais uma vez, eu vou ver. Eu tenho raiz nesse intervalo aqui, ó. Eu tenho uma raiz nesse intervalo, ou eu tenho uma raiz nesse intervalo? Eu tenho que saber em qual lugar eu tenho uma raiz. Bom, fica claro que a minha raiz procurada, né, é esse ponto aqui, a intersecção do gráfico com o eixo, né, ele está desse lado aqui do intervalo em azul, e não do lado do intervalo que está laranja, certo? Então, esse intervalo aqui eu jogo fora, agora eu faço a busca aqui. Determino o ponto médio. Qual que é o ponto médio desse intervalo? Bom, o ponto médio desse intervalo agora é esse cara aqui. E continuo o processo. Bom, avalio. Eu tenho raiz desse lado ou desse lado? Eu tenho do lado direito. Então, do lado direito, esse cara aqui eu vou esquecer, não vou nem utilizar isso aqui e vou fazer a busca desse lado aqui. Tem um novo intervalo de busca. E esse trabalho vai continuando, né? Tem um novo intervalo de busca. O trabalho vai continuando até que em determinado momento você cercou completamente a raiz e você crava o valor da raiz. Ok? Então, essa que é a ideia. Então, é um método simples.
A única suposição que eu tenho que fazer é que a busca tem que ser feita no intervalo onde eu tenho a certeza que existe uma raiz. Eu não posso fazer uma busca no intervalo onde a raiz não existe, ok? Então, eu faço uma avaliação, né? A cada rodada, cada vez que o algoritmo roda, eu tenho que fazer uma avaliação. E a avaliação é baseada num conceito também simples. Todo número, ou ele é maior do que zero, ou ele é igual a zero, ou ele é menor do que zero. Ou ele é menor, ou ele é igual, ou ele é maior. Não tem outra possibilidade. Eu estou procurando um valor da função que é para um determinado valor igual a zero. Mas, levando em consideração que a minha função é contínua, isso quer dizer que eu sempre consigo determinar, escolher, calcular um valor da minha função nesse intervalo de busca. Ela é contínua, eu não tenho um buraco na função, eu não tenho descontinuidade, a função nem vai para infinito, nem para menos infinito, em nenhum nesse intervalo de busca. Não acontece nenhum caso patológico. A função ela é chamada bem comportada. Suave. Nesse caso nem precisaria ser, mas ela é bem comportada. Bom, e o que acontece aqui é o seguinte, se ela é contínua, isso quer dizer que a função assume valores negativos, que vão se tornando cada vez maiores, ou seja, se aproximando de zero, passa pelo zero e começa a tomar valores positivos. E vai continuando tomando valores positivos. Então, necessariamente, quando eu tenho um intervalo de busca onde eu tenho uma raiz, para um determinado lado da minha raiz, os valores são negativos. Estão abaixo da linha aqui, ó, estão abaixo do eixo zero. Valores aqui são valores da função negativa. Estão abaixo do eixo do zero. E valores acima do eixo serão positivos. Então, isso quer dizer que se existe uma raiz no intervalo, de um lado é negativo o valor da função, do outro lado o valor da função é positivo. É claro que eu poderia ter também aqui uma função crescente, continuamente crescente. Então, ela vem negativo, 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 zero, e aí positivo. Ok? É claro que eu também poderia ter uma função decrescente assim, ó. Aqui está o eixo do x, está aqui a minha raiz, só que aí seria, primeiro, positivo, 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 zero, e depois negativo. O que importa é que, toda vez que eu tenho uma raiz no intervalo, o valor da função em uma extremidade é negativo, na outra extremidade é positivo. Esse é o critério, certo? Então, lá no método da bissecção, nós dizemos o seguinte: se o valor da função numa extremidade do intervalo de busca é positivo e no outro é negativo, o que acontece com o produto? Sempre vai ser negativo. Porque eu tenho negativo vezes positivo, é negativo. Ou se tiver invertido, positivo vezes negativo, também é negativo. Certo, pessoal? Então, e se for maior do que zero? Bom, se for maior do que zero, você não pode dizer nada. Você não vai fazer a busca nesse intervalo. Você só vai fazer a busca se essa condição for cumprida. Então, pessoal, a gente tem lá o nosso... Então, esse aí é a base do método da bissecção que nós... Então, pessoal, algumas questões aí associadas ao problema, né? Então, daqui, ó. O volume V de um líquido num tanque esférico de raio R está relacionado à profundidade do líquido da seguinte forma. Aqui. Ok? Então, se eu tiver que calcular o volume,
de líquido num tanque esférico. Vamos lembrar que eu estou falando de um tanque esférico. Tanque esférico. Ok? Então, aí, tanques esféricos, né? Tanque esférico, vários tanques esféricos, né? Tanque esférico, né? Então, tanques esféricos, ok? Então, eu tenho aí, ó, vários exemplos de tanques esféricos aí, né? E aplicados em vários contextos, né? Bom, no nosso problema ali, o que eu quero saber é o seguinte, essa minha função V, vamos dizer que aqui eu tenha o meu tanque esférico, ok? E eu tenho, então, uma altura associada a esse tanque, que está aqui. Okay. Vou colocar aqui desse ladinho aqui. Então, eu tenho aqui, ó, vamos colocar aqui, a altura do tanque está aqui. Certo? Então, uma altura H total, né? Tem uma altura H total aqui. Um H total. Aqui. Bom, eu tenho uma variação de H, então, digamos que para um volume igual a 0,5, sei lá, vamos colocar mais ou menos aqui, um H aqui, digamos que esse aqui seja o volume de 0,5, né? O que eu quero saber é qual que é o valorzinho dessa altura aqui, para um volume de 0,5, ok? Então, esse é o problema que foi resolvido. Mas aí outras questões foram aparecendo, né, durante a nossa resolução, e eu vendo o comentário do pessoal, o pessoal conversando, fica ali ouvindo o que está rolando. A primeira questão, e aí, esse é a que eu vou trazer aqui para a gente discutir, né? Primeiro problema, né? Em termos, né? Esse aqui é o método da bissecção, em termos, né? Em termos. Deixa eu só resolver ele aqui rapidinho aqui. Método da bissecção, que já foi resolvido na aula passada, é só rodar ele aqui rapidinho. Então, ó, tá lá, eu rodei o método da bissecção, esse aqui é o resultado que foi, né? Eu tive lá os valores aqui primeiro, né? Em quantas rodadas foi resolvido? 12 iterações e o valor de 0,43112, ok? Aproximadamente, ok? Com um erro aí que foi estabelecido. Tá? Eu também fiz um estudo aqui, como é que o erro varia, como é que ele vai ficando cada vez menor, de modo que eu saiba que eu estou me aproximando da raiz. Então, eu printei um gráfico aqui também, ó. Comportamento do erro. A cada iteração, o erro vai caindo. Claro, ele vai caindo, o erro tem que ficar menor, porque se o erro for ficando maior, isso quer dizer que o meu método está divergindo. Ele está indo para longe da raiz. E se o erro vai ficando menor, ele está ficando cada vez mais próximo da raiz, ok? Então, eu estou vendo que o erro, né, da primeira estimativa, ele é 0,12, e lá na 12ª estimativa, ele já está bem pequenininho, né? Eu tenho um erro aqui de 0,000031, ok? Que é o valor que vai estar aqui aparecendo no gráfico, muito perto de zero. Então, olha só, como que é o comportamento dessa função erro? Essa função erro está tendendo para qual valor? Está tendendo para qual valor? Qual é o comportamento dela? Ela está tendendo para zero, certo? Ela começa lá em 0,12 e vai descendo daí essa rampa e vai se tornando próxima de zero. Então, ela tem um comportamento que a gente chama, você vai ouvir muitas vezes essa palavra, que chama assintótico. Então, ela vai se tornando paralela ao ponto de eixo zero desse gráfico. Ou seja, se eu pudesse continuar indefinidamente esse processo, o erro seria zero. Ok? Beleza, pessoal? Então, esse é um primeiro passo. E eu, às vezes, faço a avaliação do método que eu vou utilizar olhando
para o comportamento do erro. Eu sei se o método está realmente funcionando ou não, se o erro está diminuindo. Se o erro está oscilando, ou se ele está aumentando, então, não bom. Aí eu tenho que ver o que está acontecendo. O erro tem que estar sempre ficando cada vez menor, ok? Então, mais alguns problemas que eu acabei abordando sobre essa questão aí do volume da esfera, né? Então, não é exatamente uma disciplina de programação, né? A gente vai trabalhar com a parte de programação, vamos fazer programação, vamos estudar a parte lá que tem dos métodos na ementa, mas é uma disciplina de projeto. Então, eu peguei um problema e, diferente de uma disciplina normal, tradicional, aqui, você pegou um problema como esse, você fez uma questão, você elaborou uma questão, na verdade, eu verifico em qualquer uma, mas aqui principalmente, né? Porque a gente não tem prova, certo, pessoal? A gente não tem prova. A gente vai fazer trabalhos, certo? Então, todo mundo tem que ficar tranquilo, né? Pô, vou começar a fazer as perguntas, entendeu? Eu não vou errar nunca, eu vou estar sempre fazendo as perguntas certas, porque o certo é perguntar nessa disciplina. É vocês fazer as perguntas. Então, quando alguém aqui, em algum momento da aula passada, falou, mas como é que é a história aqui da esfera? Não... Vai encher a esfera? Como é que é o esquema? Então, a primeira pergunta é, o que acontece com o volume de uma esfera quando você está enchendo a esfera? O volume, ele aumenta da mesma forma como se eu estivesse enchendo um recipiente cilíndrico ou quadrado? O volume vai se comportar da mesma maneira? Não. Certo? Então, aí a gente já começa a pensar que existem algumas coisas nesse modelo, né? Eu estou modelando o comportamento do volume segundo a altura, que vale a pena a gente investigar, certo? Então, porque para volumes geométricos diferentes, eu tenho um comportamento da função volume que também é diferente. Ok? Então, vamos ver o seguinte. A primeira coisa que eu fiz foi pensar o seguinte. Como que é o gráfico do volume da função? Não da que eu quero achar a raiz, onde eu já sei que o volume é 0,5, que era do problema 1. Mas pensando no volume da esfera. Se eu tiver que encher esse cara e tiver uma expressão que me dá o volume em relação a essa altura, né, de coluna de água. Como que é o comportamento do volume? Então, eu fiz o seguinte, eu peguei lá o roteiro, está aqui a fórmula do volume, está aí a fórmula do volume. Eu poderia fazer uma tabela, certo? Vou lá no Excel, coloco lá. Primeiro, qual que é o volume mínimo de líquido na esfera? Qual que é o volume mínimo de líquido na esfera? Coragem! 0! Não tem, o volume mínimo é 0, não tem menos 1, né? Certo? Então, o volume mínimo na esfera é 0. Então, se eu tiver que começar a procurar como que esse volume está variando, por exemplo, sei lá, em relação a essa altura, eu vou começar com altura 0. Certo? A altura vai ser 0 de líquido, e aí eu vou começar a preencher a coluna d'água, coluna de líquido, e ver o que está acontecendo com o volume. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar, primeiro, um vetor. A gente já fez isso na aula passada. Eu tenho que criar um vetor que vai parametrizar, ou seja, vai me dar os valores das alturas. Esses valores das alturas começam em 0 e vão até um determinado valor, que eu não sei qual que é. Mas, lá no ensino médio, num dia, talvez numa tarde calorenta ou numa manhã friorenta, você estava lá e chegou professora de matemática e falou, nós vamos hoje estudar o volume da esfera. As pessoas nunca vão usar isso na minha vida. Errou. Vai usar na disciplina agora, certo? Como que eu calculo o volume da esfera? Quanto que vale o volume de uma esfera?
Então, eu sei que esse volume vai variar de 0 até o volume máximo, que é o volume da esfera. Volume total da esfera. Qual que é o volume total da esfera? Quanto que será que cabe, né? Qual que é aquele volume? Quanto que tem ali dentro? Em unidades cúbicas, que são unidades de volume, né? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, sei lá o quê. Né? Quanto que eu tenho ali de capacidade? Ok? Então, eu vou ter que saber, né? Ter que procurar isso aí, né? Tem que dar uma procurada aí na internet para ver quanto que vale isso, ok? Bom, mas antes eu vou chutar que esses valores vão estar variando entre 0 e 5. Eu vou fazer um gráfico aqui. A única coisa que muda em relação à minha função, né, que eu estou avaliando para o código, que foi o código do gráfico da função do problema 1, é a expressão da função. Olha como é que é a expressão da função aqui. Qual que é a diferença dessa expressão para a que foi utilizada no método da bissecção, que a gente resolveu no problema 1? Qual que é a diferença? O que está faltando aqui? É aquele valor do volume. E no problema 1, eu já sabia qual que era o volume. O volume era 0,5. Então, eu tinha um menos 0,5 aqui, ó, depois dessa expressão, certo? Certo, pessoal? Ok? Tranquilo? Beleza? Tem outra diferença, além dessa? Tem outra diferença? Tem. Tem outra diferença. Tem outra diferença muito importante. E que vai fazer, de hoje em diante, vai fazer a diferença se vocês vão bem nas disciplinas aonde você tem matemática e, consequentemente, a física e as outras disciplinas de fluidos e todas as outras. Que é saber como escrever a mesma coisa de jeitos diferentes. Boa parte do segredo, dos truques, das dicas, o pulo do gato na matemática é esse. Você escreve uma expressão de um jeito e acha que não pode fazer nada com ela. Basta você escrever ela equivalentemente de outro jeito que sua vida vai parecer um campo florido. Então, pessoal, primeiro ponto que a gente vai falar, isso não tem nem a ver tanto com a programação, mas ajuda para a gente pra caramba aqui, e vai ajudar a gente a entender vários pulos que existem, né, lá nas disciplinas de matemática. Então, isso vai acontecer o tempo todo. O tempo todo. Você vai ter que, por exemplo, reescrever uma expressão para poder tirar uma indeterminação daquela expressão. Então, escrevam, gravem aí a ferro e fogo na pele de vocês, para vocês nunca esquecerem. Metaforicamente falando, claro. Certo? O segredo está em saber escrever as coisas de maneira diferente. Coisas equivalentes. A gente vai ver isso agora, e a gente vai ver isso agora para a questão das expressões aqui de função, equação. Mas vocês viram sistemas lineares com a professora Andréia, certo? Sim? Vocês relembraram o que é resolver um sistema linear? Sim? Ora, resolver um sistema linear nada mais é do que reescrever esse sistema linear de uma forma em que as soluções fiquem evidentes, fiquem explícitas. Quando você usa, por exemplo, um método de Gauss para poder resolver o sistema linear, ou mesmo quando você faz uma substituição, uma adição de linhas do sistema, ou usa Laplace, tanto faz. O que você quer é pegar o teu sistema e ir reescrevendo ele de um jeito, por exemplo, se for alguma coisa, x1, x2, x3 igual a não sei o que, x1, x2, x3 igual a não sei o que lá, e x1, x2, x3 igual a outra coisa.
você quer chegar no final em um sistema que é x1 igual a um valor, x2 igual a outro valor, x3 igual a outro valor. É isso que você quer. Então, guardem isso. A gente vai falar de sistema linear em breve. E, de novo, vocês vão ver que o grande problema é você conseguir reescrever as coisas, mantendo, obviamente, o contexto semântico, o significado, né, implícito nas expressões, né, as suas relações de grandeza estão envolvidas, mas escrever de uma forma em que você não altere a solução da equação, a solução do sistema. Então, vamos ver aqui, rapidamente, que esta expressão, π vezes h ao quadrado vezes 3r menos h sobre 3, que é o nosso modelo de volume esférico, dependendo da altura, ele pode ser reescrito de outro jeito. Como que a gente vai reescrever isso? A gente vai, é o que a gente chama, a gente vai abrir a expressão. Ok? Nós vamos fazer as contas. Então, por exemplo, isso aqui tudo é uma coisa. Π vezes h ao quadrado vai ser multiplicado por 3 vezes r menos h. O que acontece aqui? Você tem uma distribuição do produto. É isso que a gente chama, a gente vai abrir a expressão. O que seria o inverso de abrir a expressão? Seria colocar em evidência. Vamos colocar o x em evidência. Esse é o contrário, né? Aqui você está abrindo, né? Quando você coloca em evidência, você está tentando condensar as expressões. Aqui você vai, né, abrir essa expressão. Então, eu vou ficar com alguma coisa do tipo, né? Isso aqui pode ser reescrito como π, pode ser reescrito como π h ao quadrado vezes 3 vezes r. Aqui está implícito a multiplicação, né? Tem uns pontinhos de multiplicação aqui. Menos, divididos por 3. Menos, agora multiplica tudo isso por h. Π vezes h ao cubo, divididos por 3. Okay? E agora eu vou simplificar algumas coisas. Eu vou simplificar, por exemplo, esse 3 com esse 3 simplifica, né? Então, eu posso colocar, até vou escrever, deixar o h por último, porque o h vai ser a minha variável. Então, eu vou colocar πr, h ao quadrado, menos, aqui vai ficar do jeito que está. π sobre 3, h ao cubo. Okay. É a mesma expressão, pessoal. É a mesma expressão. Mas se é a mesma, por que você não deixou do jeito que estava? Porque, para estudar o comportamento de uma função, a gente vai hoje ver uma das ferramentas que é a ferramenta top dos engenheiros, da física, tudo. Tudo onde tem fenômeno, essa ferramenta aparece. Ok? Até nós usamos ela cotidianamente aí na nossa vida. Okay? Que é estudar a tendência de uma função por meio de uma outra função associada, okay? Que a gente vai fazer hoje. E com essa expressão aberta desse jeito, a gente consegue achar essa nossa função de avaliação, né, do nosso fenômeno, ok? Porque aqui eu estou verificando como é que o volume está variando em relação a H. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu quero saber é qual é a tendência de variação para esse volume em cada valor de H. Totalmente diferente a pergunta. Uma coisa é eu ver o fenômeno completo. Ele variou assim. Agora, como que ele está variando em cada ponto? Então, imagine a seguinte relação.
Nós normalmente estamos acostumados com a ideia de velocidade média. A velocidade média é aquela, eu vou sair daqui, vou até Ponta Grossa. Você tem uma velocidade média, certo? Eu vou numa velocidade média e você sabe aí, a partir daí você sabe quanto tempo você vai levar para chegar. Okay? Mas, no fundo, essa é uma velocidade que está dando conta de todo o trajeto. Ela é média. Agora, qual é a velocidade em cada ponto da estrada? Essa é a velocidade instantânea, naquele momento. É aquele momento em que você olha pro, como é que é o nome? O velocímetro, obrigado, ou que depois vem a multa, né? Você volta lá e você vê a estrada. Eu sei que naquele momento exato eu estava a 110 na via de 80, qualquer coisa assim, né? Então ali você sabe exatamente qual era a velocidade num ponto dessa trajetória. E entender o que acontece com a velocidade em cada ponto é você saber qual que é a tendência da velocidade. Okay? É você saber qual que é a tendência dessa velocidade, para onde ela está indo. Ela tá caindo ou ela está subindo? Ok? Então, pessoal, né, a gente vai ver aí que reescrever a nossa expressão desse jeito, a expressão desse volume desse jeito, ela é mais vantajoso para descobrir qual que é a função derivada que me permite estudar esse comportamento instantâneo da função, ok? Então, vamos ver aqui, ó, o nosso Colab. Deixa eu rodar esse código aqui, que é o código do nosso volume. Okay? Tá aí, ó, o volume aqui, ó. Ó o volume. Esse é o volume. Como é que se comporta o volume? Bom, se eu pegar esse intervalo aí de 0 a 5, dá para ver que está um tanto estranho, né? Uma altura de 5, né? É que eu não sei qual que é a altura total da minha esfera, né? A menos que alguém faça uma relação aí rápida. Digamos que a princípio eu não saiba. E eu chute lá que eu posso ter uma altura até 5. Bom, dá para ver que tem um comportamento estranho aqui, né? Porque chega a partir de um determinado momento, esse volume começa a ficar negativo. Então tem alguma coisa estranha aí. Então, esse modelo do volume, ele não pode ser aplicado sem você pensar um pouco no que ele significa. Porque senão você vai chegar em resultados completamente absurdos. Por exemplo, eu vou chegar aqui num resultado onde, por exemplo, para uma certa altura igual a 5, eu vou ter um volume de menos 50. Se eu olhar só para o modelo matemático e não tiver consciência do quais são os limites desse modelo. Aonde eu posso trabalhar com o modelo em segurança. Então, vamos mudar aqui um pouquinho tirar do 5 aqui. Vamos colocar em 3. Tá? Coloquei em 3. Olha lá como ficou. Coloquei em 3. Agora já dá para ter uma ideia um pouco melhor do que está acontecendo. Olha só. Primeiro, eu não posso usar todo esse gráfico como sendo o modelo do meu volume, do tanque esférico. Eu posso usar ele entre 0 e o volume máximo. E o volume máximo. Está aqui, ó. Esse pontinho aqui é o volume máximo, né? O top. Lá o morrinho, ó. Lá no top, lá no morrinho. Certo? A partir de um determinado ponto, não vale mais. Ok? Então, isso já me diz muito bem aonde eu devo ficar restrito, qual é o domínio com o qual eu posso utilizar essa função. Qual é os valores de H? Qual é o domínio dessa função que é, de fato, né, o modelo desse volume esférico? Então, pessoal, tem que tomar bastante cuidado aí na hora de vocês, né, pegarem as expressões, manipularem as expressões, porque tem que fazer sentido, ok?
Então, vamos só pensar mais uma coisa aqui. Então, não dá para usar tudo. Eu sei que eu posso usar ele, por exemplo, de 0 até um determinado valor de H próximo de 2. Próximo de 2. Não sei se é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Qual que é o volume total desse cara? Qual que é o volume total? Bom, volume total eu peguei aqui, né? A fórmula, a expressão do volume total da esfera. Volume total 4.188, eu acho que está mais ou menos de acordo, né? Ó, aqui está o 4, 41.8 é o volume total, certo? Então, ele para aqui em um determinado ponto próximo de 2. Mas que ponto é esse? É 2. Será que é 2? A altura máxima para encher o tanque total. Esse H é igual a 2? Quanto que tem que ser esse H para encher todo o tanque? Quanto que tem que ser o H para encher todo o tanque? Aí tem várias formas de resolver isso. Eu posso partir da expressão do volume de H e aí jogar esse valor de 2 ali, tentar achar, né, quem é quem, substituir uma equação na outra. Posso fazer uma tabelinha, tentar fazer uma conta também, né? Mais ou menos o que foi feito aqui. Ó. Eu calculei só 3.000 valores para poder chegar nesse cara aqui. Eu não sei aqui, ele está em algum ponto. Eu não sei se o volume máximo de 41.8 ali, né? Volume máximo de 4.18. Se esse volume máximo ele é aqui no H igual a 2, se é para mais ou se é para menos. Parece que é H2. Então, aí eu fiz uma outra pergunta. A outra pergunta é... Qual a altura, com qual altura a função volume da esfera atinge o volume máximo? Parece que é 2, mas eu quero saber se é 2 mesmo. E aí, pessoal, eu já vou falar sobre um conceito, que é esse conceito da função derivada. Vocês vão estudar isso depois. Mas o importante é o seguinte, a função derivada é como o nome diz, é a função que deriva de uma outra função. Eu tenho a minha função volume, e eu vou fazer um estudo do comportamento do volume olhando para a função derivada do volume, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Como a minha função é muito simples, é uma função polinomial, ou seja, é uma função onde eu tenho uma variável, nesse caso h, e está elevada a uma determinada potência, né? Quais são as potências que eu tenho ali para a minha expressão? Ó, eu tenho um h ao quadrado e eu tenho h ao cubo. Então, é como se eu tivesse uma função cúbica. X ao cubo menos 1. Uma função cúbica. X ao cubo menos x ao quadrado mais 3. Uma função cúbica. 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 1 é uma função cúbica. Então, se eu tenho x ao cubo, h ao cubo é uma função cúbica, ok? Então, olha só. Eu tenho aí uma função cúbica, né, do tipo polinomial, aonde aqui basicamente, né, eu só tenho esse termo e esse termo, né? São, na verdade, as parcelas aqui que estão sendo subtraídas, ok? Então, para funções simples desse jeito, nós temos o seguinte, ó. Como é que calcula a derivada? Ó, se eu tenho uma função do tipo alguma coisa, um número, vezes x elevado a um número n natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não pode ser número meio, né? Meio não pode, tem que ser um número inteiro, ok? Então, como é que eu calculo a derivada? É bem simples.
Então, olha só, se você quer saber, né? Se você quer uma função que te ajude a entender o comportamento de uma outra função, você tem que calcular a derivada. É a chamada função derivada. Por que derivada? Porque ela deriva de uma outra que eu estou estudando. Então, pessoal, olha só. A função derivada, por exemplo, de x ao quadrado é 2x. Geralmente é uma função, para as funções polinomiais, a função derivada sempre vai ser uma função, entre aspas, mais simples. Ok? Por quê? Porque antes aqui eu tinha ao quadrado. Agora aqui eu tenho 1. Não tenho mais o quadrado. Certo? Ó, 2x ao cubo mais 2x. Quem que é a função derivada? 6x ao quadrado mais 2. Então, o que que aconteceu? Esse 3 multiplicou com 2, virou 6. Opa. Ok? Esse cara virou 6. E o 3, que estava aqui em cima, ele é subtraído de 1, vira 2. Por que que é assim? Por que que é assim? Lá em métodos matemáticos, vocês vão ver por que que é assim. Mas você tem que guardar isso, porque é bem simples. Certo? É bem simples. Se eu tenho uma função do tipo a é um número qualquer, vezes x elevado a n, a derivada é, o que que acontece? O n vai multiplicar com o a, e em vez do n, eu tenho n menos 1 na potência de x. Ok? Então, a gente mantém isso. Olha lá. 2x ao quadrado vira 2x. Por quê? O 2 vem para frente do x, está multiplicando aqui, né, o x. E no lugar do 2 vai ficar 2 menos 1, dá 1. Quando eu tenho uma função f de x igual a x, quem é o número que está na frente do 1 aqui? Do x? É 1. Então, a derivada é 1. E se a função for constante? Ó, f de x igual a 5. O valor nunca muda. Se o valor nunca muda, qual que é a variação da função? 0. Então, veja como é bem coerente, certo? Ó, a derivada que estuda a variação de me permite olhar para a variação de uma função. Quando eu faço a derivada de uma função constante, a derivada é igual a 0. Por quê? A variação da função constante não varia. Então, a derivada é igual a 0. Okay? E eu também, claro, tenho a minha função volume do nosso exemplo. Como que fica a derivada? Esse 2 vai multiplicar na frente do π, então vai ficar 2πx, menos 3π vezes x elevado ao quadrado. É claro que eu tenho 3 vezes, que vai cair aqui, vai acabar simplificando com 3. Ninguém precisa decorar isso. Claro, vocês vão depois aprender como fazer essas contas. Mas é importante aqui a gente só ter a ideia de que a função derivada é essa função que me permite verificar qual que é a tendência de crescimento ou decrescimento ou estagnação da minha função, ok? Então, basicamente, nós vamos, primeiro, né, partir aí, né, de uma ideia bem simples. Eu vou olhar qual que é a minha função derivada do volume, que é essa daqui. Então, não estou pedindo para calcular, ela já está pronta. E vou igualar ela a 0. Eu quero saber qual é a raiz dessa função derivada. Qual é a raiz dessa função derivada? Ok? Então, basicamente, eu quero resolver isso aqui, ó. Qual é o valor da função derivada quando ela é igual a 0? Ok? Então, eu tenho que igualar isso aqui igual a 0. E aí eu faço isso, ó. Eu vou escolher a minha função, então, 2RH menos H ao quadrado, é a função derivada, né? Na verdade, eu posso até jogar esse π fora, né? Aqui eu posso jogar esse π fora, eu não preciso ficar com ele, porque eu vou igualar a 0, ok?
Então, a expressão acaba ficando até mais simples quando eu estou procurando o zero, né, da minha função, ok? Então, ó, essa aqui é a minha expressão derivada, ok? É a derivada do volume. Veja como ela ficou bem mais simples. Okay? E eu vou fazer o gráfico dela. Fiz o gráfico da minha função, e aí eu tenho o seguinte, ó. Quais são os pontos desse gráfico aonde o valor da função derivada é igual a zero? Primeiro, no ponto de mínimo da função. Ponto de mínimo da função é a altura igual a zero. E no ponto de máximo, é aqui na outra intersecção, ó, que é na altura igual a 2. Ok? Isso aqui, na verdade, é uma função do segundo grau, né? Função quadrática, né? Isso é uma parábola, né? Uma parábola que tem duas raízes, né? Uma raiz é 0 e a outra raiz é 2. Vamos fazer a continha ali para descobrir quem são as raízes aqui, ó. Essa função aqui, né? Quem que é a raiz disso aqui? Quem é a raiz de πr h ao quadrado menos h ao cubo divididos por 3? Quem que é a raiz disso aqui? Quem que é a raiz desse cara? Bom, vamos fazer aqui a raiz dele rapidinho. Esse aqui dá para fazer na mão, na verdade, né? Então, ó, para calcular a raiz aqui, eu tenho o seguinte. Simplifica, o primeiro é simplificado, né? Então, esse aqui já fica simplificado com 3. Então, eu vou ter a raiz de 3πr ao quadrado, r vale 1, né? R vale 1. Então, já vou deixar ele aqui como 1. H ao quadrado, menos, isso aqui vai me dar π sobre 3, h ao cubo, igual a 0. Então, essa é a equação, na verdade, que eu quero resolver, né? Como é que dá para resolver isso aqui? Bem simples. Bem simples, sem fazer muita conta. Como é que eu resolvo isso sem fazer muita conta? H ao quadrado, põe em evidência. Você vai ficar... Aliás, pode colocar o π em evidência também, se quiser. Tá? Então, pode colocar o π em evidência, se quiser. Tá? Porque eu tenho π e h ao quadrado nas duas. Né? Eu tenho h ao quadrado aqui. Aqui eu tenho h ao cubo, então eu tenho h ao quadrado também. Então, eu vou colocar também o π em evidência. Vou ficar com h ao quadrado. Vezes 3. Aliás, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, que eu estou fazendo a conta desse carinha aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Só. Ok? Esse cara aqui. Esse cara igual a 0. Então, isso aqui é igual a 0. Essa é a minha equação quando eu estou resolvendo a questão do máximo, né? Para qual H eu tenho volume máximo ou mínimo? Bom, então vamos lá. Deixa eu agora sim, tá? Então, eu vou colocar o H em evidência. Coloco o H em evidência. O π, eu já tirei ele da jogada, né? Eu tenho o π nos dois lados, então eu posso eliminar o π. E eu vou ficar com 2R, o R vale 1, o R vale 1, menos H. E tudo isso aqui é igual a 0. Okay? Bom, H vezes 2 menos H é igual a 0. Quando que dois números, o produto de dois números
é igual a zero. O produto de dois números só pode ser zero se um deles for zero, ou o outro for zero, ou os dois forem zero, certo? Se os dois forem diferentes de zero, o produto não vai dar zero. Então, daqui, eu resolvo sem usar a Bhaskara, né? Então, ou H igual a zero, ou 2 menos H igual a zero. Daqui eu tenho que o primeiro valor de H, para o qual eu tenho um volume extremo, no caso aqui o volume mínimo, é H igual a zero. E o valor de H para o qual eu tenho o volume máximo vai ser igual a H igual a 2. Ok? E aí a gente agora, nós olhamos para toda a problemática do tanque, estudando não só quais são as raízes, mas também como que o comportamento do volume, como que é o comportamento do volume quando o H varia. Descobri que eu tenho um volume mínimo de zero, mas que já era intuitivo, claro, né? O volume mínimo, o tanque tá vazio. E eu tenho um volume máximo de 4,18, quando H é igual a 2. E eu descobri isso olhando para a derivada da função volume. Porque daí eu fiz a conta. Eu não chutei pelo gráfico. Eu fiz a conta e achei que, num extremo, eu tenho o tanque vazio, H igual a zero. No outro extremo, eu tenho o tanque totalmente cheio, H igual a 2. Ok? Certo, pessoal? Beleza? Então, a gente vê todo esse problema. Nós vimos gráfico de função, como construir o gráfico de uma função, como utilizar o método da bissecção para construir as suas raízes, qual é o conceito por trás do método da bissecção. Vimos também como que eu olho para a função, buscando saber qual que é o comportamento da função, quando que a função vai para zero, quando que a função fica muito grande, quando que ela é negativa, quando que ela é positiva, quando ela é zero, certo? Que é o nosso principal objetivo aqui nos zeros da função. E também vimos como estudar aqui, né, rapidamente, a gente vai repetir isso na próxima aula, com outro problema. Nós vamos também ver como que eu estudo o comportamento da função por meio da sua derivada. E, em particular, eu estudo quais são os extremos, ou máximo e mínimo de uma função. Ok?